Olá, voltamos para a resenha do nosso livro de estudos, Eventos Finais, e hoje eu quero comentar com você rapidamente o capítulo de número 4, e ele traz como título A Igreja de Deus nos Últimos Dias. Algo que precisamos compreender é que Deus sempre teve a sua igreja. Em todos os tempos, em toda a história da humanidade, Deus sempre teve a sua igreja. Se nós entendermos que igreja não é uma denominação, igreja não é um templo físico, mas são pessoas, como a própria Bíblia diz, que nós, os crentes, somos corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, o qual Cristo é o cabeça, assim como retrata a palavra de Deus, então nós vamos perceber que de Gênesis a Apocalipse, em toda a história da humanidade, sempre Deus teve seus representantes. Algo interessante sobre os representantes de Deus em todas as eras é que todos tinham algo em comum. Todos estavam embasados, estavam alicerçados na palavra de Deus, na revelação de Deus. Nada foi falado, nada foi explicado, nada foi comentado da própria mente. Sempre baseado no que Deus disse, no assim diz o Senhor. E quando nós chegamos em Apocalipse, que é o livro da revelação para os últimos tempos, para os eventos finais, nós encontramos ali características da igreja verdadeira. Em Apocalipse capítulo 12, quando nós observamos ali a visão que João teve da mulher vestida de sol, e você sabe que mulher em profecia simboliza a igreja, e ali está representando a igreja pura de Cristo, a igreja de Cristo, diz que Satanás foi fazer guerra contra esta igreja, e esta igreja tem características iguais a todos os que representaram a Deus em todas as eras, porque diz que esta igreja é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, tem o testemunho de Jesus. Portanto, ser igreja fora da Bíblia, isto é algo impossível de ser. Nós somos igreja dentro da palavra de Deus. E como adventistas do sétimo dia, nós levamos muito a sério isso. E trazemos para nós uma grande responsabilidade. Queremos assumir, e assumimos de fato, esta responsabilidade. Que somos uma igreja que tem uma mensagem especial para pregar, para anunciar nos últimos dias. O fato é que como esta igreja, ou a igreja de Cristo, sempre esteve ou sempre estará dentro das normativas de Cristo, Satanás tem uma briga constante com esta igreja e ele vai querer destruir esta igreja de todas as maneiras, vai denegrir a imagem desta igreja, vai semear dúvidas dentro da igreja, vai colocar brigas entre irmãos dentro da igreja e assim por diante. Isso tudo para destruir a igreja. Lembre-se que o texto diz que Satanás foi fazer guerra contra a igreja de Cristo. Uma expressão que está na página 30 que diz assim, à medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. E essa é uma advertência interessante. Chega de oba-oba. Chega de falar ou pregar o que as pessoas querem ouvir. Na verdade, Deus nos convida para permanecermos em ordem, em harmonia, mas pregando as verdades bíblicas, pregar o que as pessoas precisam ouvir. É diferente. Pregar o que as pessoas querem ouvir, qualquer coach, qualquer consultor empresarial, qualquer empresa, qualquer palestrante motivacional pode fazer. Mas a igreja foi chamada para um propósito diferente. A igreja foi chamada para pregar as verdades bíblicas. E principalmente as verdades que têm sido deixadas de lado, que têm sido abandonadas. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, para então pregar a verdade como ela é revelada na palavra de Deus. E não podemos nos esquivar disto. Ainda que Satanás se levante pessoas, instituições, poderes contra a sua igreja,
jamais poderá derrotar a Igreja de Cristo, porque ela é conduzida pelo próprio Cristo. Isso é interessante. Aqui na página 33 diz assim, como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os elementos oponentes. Amém? Por isso, isto é um grande bálsamo para nós. Outro ponto importante nesta leitura está na página 35, que diz o seguinte: Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. O Deus de Israel ainda guia seu povo e continuará com ele até o fim. Aqui há algo interessante. Se a Igreja de Cristo se mantém nos princípios e doutrinas bíblicas, se a Igreja de Cristo admoesta seus membros e todas as pessoas que ouvem as suas mensagens com base nos escritos sagrados, então, se a Bíblia é a palavra de Deus, podemos dizer que a igreja que assim age está falando em nome de Deus, porque está apresentando a palavra de Deus pura. Por isso que o texto aqui diz que a igreja que assim procede recebe a autoridade de Deus para agir sobre a terra. Algo ainda mais interessante que nós encontramos é que a igreja, por mais que pareça cair, por mais que pareça que está para ruir, ela jamais ruirá, jamais cairá, porque esta é a igreja de Deus. Se ela permanecer nos caminhos do Senhor, continuará sendo a igreja de Cristo. E um detalhe mais, a igreja será julgada pela luz que recebeu. Como o próprio Cristo nos advertiu, aos que muito foi dado, muito será cobrado. Esta é uma verdade interessante que não devemos deixar escapar aos nossos ouvidos, ao nosso pensamento. Concluindo, na página 38, ela diz: a vida de Cristo estava imbuída na divina mensagem do amor de Deus, que ele anelava intensamente transmitir aos outros. O seu semblante irradiava compaixão e sua conduta se caracterizava pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja que triunfará. A igreja de Cristo hoje é uma igreja militante, ou seja, uma igreja que está lutando, uma igreja que está indo contra tudo e contra todos para se manter nos caminhos do Senhor. Ainda que pareça que ela vai cair, ela não cairá. E muito em breve, quando Cristo voltar, ela será a igreja triunfante para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que Ele te dê a paz hoje e sempre. Um grande abraço.